Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Nessa aula nós vamos ver como atualizar o servidor web automaticamente. Toda alteração que a gente faz no response.write ou no response write-head, ele não atualiza automaticamente. Eu sou obrigado a derrubar o servidor e reiniciá-lo novamente. O Node traz duas ferramentas com as quais a gente não precisa reiniciar o servidor a qualquer mudança que a gente faça. A primeira delas que eu mostrarei é a mais moderna, porém ela não vai funcionar se você tiver versões mais antigas do Node instalado. Essa ferramenta se chama Watch. Então vamos ao Visual Studio Code. Eu mudei aqui o meu H1, eu coloquei um Style Color Red e Background Color Yellow. Eu vou brincar com as duas propriedades CSS, porque fica visualmente mais fácil de você entender o que está acontecendo, ok? E vamos lá, eu vou levantar o terminal. Vou sair de cena. Ao invés de colocar Node e o nome da página, eu vou colocar Node --watch e aí sim o nome da minha aplicação, o nome da minha página JS, 5 underline servidor web.js e vou rodar. Servidor em funcionamento, a informação que a gente sempre recebeu. Deixa eu aparecer novamente, aqui no meu cantinho, e vamos ao browser ver o que está acontecendo. Então, estou aqui, servidor em funcionamento, conectado com sucesso, fonte vermelha e fundo amarelo. Eu vou falar para ele aqui, então, o seguinte, tá? Eu quero que o background color mude para gray, cinza, ok? Então, de yellow, eu quero que ele mude para gray. Observe aqui no meu terminal que ele restartou o servidor. Se a gente olhar aqui, restarting 5 servidor web JS. E o servidor já está em funcionamento novamente. Então, ele restartou o servidor para mim. Então, se eu for lá no browser agora e atualizar, está lá, conectado com sucesso, fundo cinza e fonte vermelha. Eu não precisei derrubar o servidor e levantá-lo novamente. Ele fez isso automaticamente com a ferramenta Watch. Vou mudar mais alguma coisa. Vou colocar Color, eu vou colocar Black. E aí observe, já restartou novamente. Então eu vou lá para o meu servidor, vou atualizar e está lá conectado com sucesso. Então a ferramenta Watch é uma dessas ferramentas. Vou derrubar, vou matar o meu terminal, vou iniciar um novo terminal. A ferramenta mais antiga se chama Nodemon, né? E ela está disponível nas versões, em todas as versões do Node. O Watch está disponível nas últimas versões. Então, como utilizar a ferramenta mais antiga? Uma das formas é como a gente acaba de utilizar o Watch. Ela vai estar disponível somente nesse projeto, somente nessa situação. Então, eu sairei de cena. E vamos lá, npx nodemon 5 servidor web.js. E está lá, ele colocou. Eu mudei aqui o meu style, color está white e background color está light green, ok? Então, vamos dar uma olhada lá como é que ficou no browser. Está aqui, white, light green. Vou trocar, tá? Observe aqui no meu terminal como isto aqui vai andar
na hora que eu trocar aqui o color de white para black. Pronto, restartou, ok? O funcionamento no meu terminal, tá? Ele estava com o servidor em funcionamento, ele restartou, né? Startou de novo e está lá com o servidor em funcionamento. Eu vou lá para o meu browser, vou atualizar e conectado com sucesso. Vale pensar o seguinte, tá? O PowerShell ou o CMD, o terminal, aqui dentro do Visual Studio, a gente está utilizando o PowerShell, lembra? Ele impede o processamento de scripts, ok? Então a gente viu como fazer que o PowerShell permita o processamento de scripts lá na primeira aula, na aula de instalação do Node, eu já habilito o PowerShell para rodar o Nodemon e para rodar o Watch, entendeu? Se você teve algum tipo de erro, onde ele está dizendo que não existe permissão para processar scripts nessa máquina, assista a primeira aula que eu mostro como habilitar essas coisas no PowerShell. Se por acaso você não quer fazer isso, você terá que usar o CMD, o Command. Só que aí você vai ter que ficar alternando entre o Visual Studio, o browser e o CMD. Tá? O PowerShell a gente consegue abrir o nosso terminal aqui dentro do Visual Studio, mas você precisa habilitá-lo se você tiver com esse tipo de erro, ok? Nós veremos então agora as outras duas formas de se usar o Nodemon. Essa forma que nós vimos, ela é igual ao Watch. Ela só funciona neste momento, neste projeto, no que nós estamos fazendo aqui. Se eu pegar esse projeto e levar por outro lugar, o Nodemon não vai funcionar, nem o Watch. Eu teria que entrar lá e digitar. Eu queria ele já instalado no projeto. Então, existem duas formas. A instalação local, ok? Ele vai instalado somente nesse projeto e eu posso levá-lo para qualquer lugar, ou a instalação global. Eu instalo o Nodemon uma vez só na minha máquina, de forma global, e eu consigo acessá-lo a partir de qualquer pasta. Então vamos lá, nós vamos começar com a instalação local dentro do nosso projeto, como se fosse uma dependência do nosso projeto. E aí eu posso levar esse projeto para qualquer lugar, porque ele vai estar definido aqui no package.json que eu tenho que utilizar o Node. Então, quando eu instalar o meu projeto em outra máquina e eu chamar o package.json, ele já saberá que ele tem que instalar o Nodemon para esse projeto e vai startar o Nodemon, vai instalá-lo e startar o Nodemon. Então vamos lá. Vou pegar minha colinha. A primeira coisa que nós temos que fazer é aqui no nosso JSON, que nós já colocamos a questão do módulo, vou pôr uma vírgula e vou pôr os meus scripts. Veja que é um JSON dentro de outro JSON, tá? Dentro do meu scripts, eu defini start node, a minha página chama-se 5 underline servidor web.js. E aqui embaixo, no Nodemon, também. Ou seja, eu estou falando que em ambiente de desenvolvimento, eu vou levantar com o Nodemon para não ter a necessidade de ficar restartando toda vez o meu servidor web. Então, eu abrirei o meu terminal. Todas essas instalações, vou fechar aqui o meu Explorer. Todas essas instalações que eu fiz de Nodemon, na opção anterior, onde eu usei somente nesse projeto, aí fechou, acabou, eu tenho que chamar novamente, ele pode pedir para instalar o Nodemon. Você vai aceitar,
tá bom? Então vamos lá, nós vamos instalar o Nodman novamente. Primeiro eu vou sumir de cena. Pronto. Então agora a gente vai instalar o Nodman. Como vai ser isso? npm install Nodman -D maiúsculo. O D avisa que é apenas para desenvolvimento. Então, Enter, ele vai instalar. Tá? Se a gente olhar aqui no Explorer, ele criou uma pasta chamada Node Modules e nesta pasta ele inseriu todas as dependências que eu preciso para trabalhar com o Nodemon. Então, ele já está instalado para esse projeto e será rodado somente enquanto eu estiver desenvolvendo. Vamos testar. Como é que eu vou rodar o servidor nesta situação? Vai ser assim, npm run rod dev. Pronto, servidor em funcionamento. Está tudo funcionando? Sim, está tudo funcionando. Vou lá, vou atualizar, não mudei nada, então vamos mudar alguma coisa. Vou voltar lá no meu servidor web e vou colocar aqui como background color pink. Pronto. Voltando, ó, veja que ele já restartou o Nodman. Vou voltar aqui, vou atualizar. Estou lá com o background color pink. É isso aí, né? Então, aí eu tenho ele instalado somente para desenvolvimento. Veja que ele faz parte do projeto, tá? Voltando aqui no Visual Studio Code, ele faz parte do projeto e ele está aqui na pasta Node Modules. Ou seja, ele não foi instalado na máquina, ele não está aqui de forma global. Como seria instalá-lo de forma global? Aqui, como eu já estou com ele funcionando, mas npm run dev, a gente vai matar o terminal e depois vai abrir um novo terminal e aí nós vamos rodar da forma global. New terminal, lembrando que o nosso terminal é sempre um PowerShell, então você tem que estar habilitado para rodar scripts no PowerShell. Então vamos lá. Se você quer ter o Nodman toda vez, em qualquer pasta, sempre à mão, não quiser ficar instalando como dependência de projeto, estou trabalhando e qualquer projeto que eu entre eu quero usá-lo e eu não quero ele como dependência de projeto. npm install -G significa que ele vai ser instalado na máquina globalmente e aí, através do terminal, eu consigo ter acesso a ele em qualquer pasta. Ele quem mesmo? O Nodemon, ok? Enter, e aí ele vai agora processar a instalação global do Nodemon. Veja que 29 pacotes foram adicionados, né? E aí ele vem aí com alguma coisa. Então agora, para levantar, né, o servidor, eu vou usar o Nodemon. Nodemon 5 servidor web .js. Pronto, já está em funcionamento. Então, se a gente atualizar lá, tem que mudar alguma coisa aqui agora, eu vou colocar fundo black e fonte white. White e aqui black. E veja que o servidor já foi restartado
E aí, se a gente voltar para cá e atualizar, está tudo funcionando, ok? Vou encerrar, matar aqui o meu terminal e você viu nessa aula o Watch e o Nodman somente naquele projeto, você só olha aquilo, roda, fim e acabou. Depois nós vimos como colocar o Nodman como dependência do projeto e finalmente nós vimos como rodar o Nodman de forma global. Siga o canal, ative as notificações, dê o seu like e comente. Faça um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, ajude a divulgar o nosso trabalho, ajude a divulgar o nosso canal. Até a próxima aula.